Germancano passou por uma grande seca, né, na passagem do Lisca pelo Vasco da Gama. E hoje aqui no Tática Didática a gente vai trazer para vocês alguns aspectos do jogo, né, do agora ex-treinador do Vasco, que definiram um pouco essa fase do Cano, né, e que deve tentar recuperar agora a boa fase com o próximo treinador. Vamos rodar a vinheta então e a gente já volta com as imagens. Em mais um vídeo em parceria com o Super Vasco, eu queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, compartilhar esse vídeo com a galera e dar uma olhada no nosso clube de membros, que já está ativo e está aqui embaixo também na descrição. Bom, para entender um pouco essa fase, a gente vai trazer aqui algumas imagens de jogos do Cano, tanto com o Marcelo Cabo e também com o Lisca. A gente vê aqui nesse Curitiba e Vasco, né, o jogo que acabou empatado, um dos últimos jogos da era Marcelo Cabo, o Cano, ele começando, né, na origem da jogada, pela beirada do campo, né, então ele se deslocando da área, e a gente vê que na sequência da jogada o Cano dispara, né, e vai ser a referência do time, né, a referência diária do Vasco. Então ele, por mais que ele comece essa jogada, ele é a referência diária. É realmente ele que vai fazer esse papel no 4-2-3-1 que propunha o Cabo, né? Ele era esse homem mais à frente, né, o homem centralizado, mais avançado da equipe do Vasco do Marcelo Cabo. E por isso, né, a gente via ele, né, ele fazia essa função aqui exatamente no 4-2-3-1. Ele era esse cara, o cara da referência, o cara centralizado da referência, não à toa, né, nesse mesmo jogo a gente vê ele marcando o gol dessa forma, né, num chute de longe do MT, a bola é espirrada, no toque para dentro da área, é ele que está ali, então ele é o cara, ele é a referência, como é a característica, né, do Cano, do camisa 14 do Vasco, que tem essa característica no seu futebol, né? E o Cabo acabava aproveitando bem isso, assim como na própria temporada que o Vasco caiu, né? O Cano atuava como essa referência, como esse 9, esse jogador central dentro da área do adversário, no ataque do Vasco da Gama. E aí a gente vê esse mesmo modelo, né, essa mesma estrutura com o Lisca. O Lisca também utilizava um 4-2-3-1. A grande diferença é que essas peças ofensivas eram mais móveis, né, ao contrário do que propunha o Cabo, de uma estrutura mais sólida, né, mais consolidada, ali, sem muitas alterações de posição. O Lisca, tanto no América, né, o Lisca já vinha propondo isso na América, uma característica dele, ele propunha muito essas inversões de jogadores, a gente trouxe até uma análise sobre isso aqui no Tática, principalmente desses 4 jogadores da frente. O que acontece então? O Cano deixou de ser essa peça central, né, de ter essa função exclusiva, né, ele saía da área, assim como ele saía também com o Cabo, e a gente já viu isso logo no primeiro gol da era Lisca, né, da curta era Lisca no Vasco, a gente já viu indícios de que isso iria acontecer, né, e é esse gol aqui, a gente vê como há essas peças, né, muito bem nítidas aí, né, no 4-2-3-1, as 4 peças ofensivas, né, as 3 com um homem mais avançado, e esse homem avançado, nesse caso, é o Marquinhos Gabriel. Ele é a referência que vai chegar ali e vai finalizar a jogada. Ele marca, assim, o primeiro gol da passagem do Lisca pelo Vasco, e o Cano está circulado ali na imagem, né, ele está aberto, né, ele é um jogador aberto nessa fase da jogada, né, não significa que ele atuava fixo de forma aberta, nem que o Marquinhos Gabriel atuava lá na frente como um jogador central fixo, né? Eles eram jogadores que se movimentavam muito, tinham uma mobilidade muito grande, então o Cano ele não tinha essa função obrigatória, né, quase que ele desempenhava com o Cabo e na passagem de outros treinadores, de atuar, né, de quando ele sai da área, ele voltar para ser essa peça de referência, justamente por esse esquema mais móvel do Lisca. Então esse é um ponto, né, o Cano não era mais essa peça central, essa referência. Ele atuava dessa forma, mas ele não era fixo dessa maneira, né? Ele saía muito e atuava também fora da área, que é um jogador que tem qualidade e não é um problema, né? Não, a gente precisa deixar claro que não é um problema dessa estrutura do Lisca, mas isso contribuiu um pouco para tirar o Cano de perto do gol em alguns lances, né? Em algumas situações de jogo específicas, né? O Cano acabava ficando mais distante do gol do que ele ficava com treinadores anteriores. A gente vê aqui na sequência, a gente tem mais uma imagem de uma outra situação que também contribui um pouco para a gente entender toda essa questão do Cano na passagem do Lisca.
Inclusive foi o jogo que o Cano fez o gol na passagem, né, do Lisca, gol de pênalti. E nesse lance a gente vê como o Vasco, né, já no 3-1, atua de uma forma reativa, e era uma característica do Lisca, né? Tanto no América ele já trazia isso e trouxe isso para o Vasco também, de ser uma equipe mais reativa, né? Apostando muito na velocidade, né? E não tanto na jogada para o central, né? Para o jogador que está fixo lá na frente. Poucos lançamentos para referência e atuava muito com lançamentos em profundidade, esse sim. E por isso o Léo Jabá foi um cara que se destacou muito, né, no futebol do Lisca, né, tendo essa característica, né, de receber na profundidade, né, de ser um jogador veloz, um jogador de muita explosão, talvez o jogador de maior explosão desse quarteto ofensivo do Vasco. Então o Jabá se destacou muito e o Cano acaba não tendo muito essa característica de ser o jogador que vai receber lá na frente, né? Nessa jogada ele acompanha, é um gol que sai do Jabá, o Cano vai acompanhando, ele tem até uma certa velocidade para um cara de referência, mas ele não é o cara que vai receber essa bola para a jogada ser finalizada na velocidade, né? Depois do passe em profundidade. Ele não tinha essa característica e o Lisca apelava muito para isso também, né? Então, assim, a gente vê que são é um conjunto, na verdade, de fatores de encaixe, né, do Lisca, da proposta do Lisca, as características do Cano, né? E isso acabou contribuindo um pouco para o Cano não ser esse jogador tão presente quanto ele era, né? A gente vê aqui também na sequência outra coisa que a gente tem que destacar, né? Além desses dois pontos mais táticos, o fator psicológico, né? O centroavante ele vive de gols e, obviamente, isso vai pesando, né? E a gente sabe que a fase do Vasco não estava das melhores, né? E isso interferia no psicológico dos jogadores. O psicológico é um aspecto importantíssimo do jogo, né? E a gente vê que o Cano, mesmo quando estava, né, centralizado, a gente vê ele aqui muito bem posicionado, né? Seguindo na sua característica nesse mesmo jogo. Ele dá um passe para gol quando ele poderia finalizar, né, no gol do Vasco na partida. Então, assim, é um jogador muito solidário, muito consciente da situação. Aqui ele se posiciona muito bem, é um lance que o Marquinhos Gabriel acaba se embolando na jogada. Ele domina, né? Domina com a perna esquerda, acaba não finalizando, ele leva, né? Ele não finaliza de direita, na verdade, ele domina, leva para a esquerda, corta, leva para a direita de novo, e o Cano posicionado ali querendo receber essa bola, e no final das contas a finalização sai em cima do goleiro. Então, tomadas de decisão errada, por conta de um peso psicológico grande, né? Não só do Cano, pela fase seca, né, sem marcar gols, mas também do time do Vasco, né, era um time do Vasco muito pouco criativo, né, muito pouco incisivo, na verdade, né, o Vasco tinha até alguns lampejos de criação, mas era pouco incisivo, e isso, é óbvio, interfere nos seus jogadores ofensivos, né, o Vasco não foi aquele time extremamente agressivo com o Lisca, aliado a isso, né, tem também essa questão que a gente mostrou da diferença de posicionamento do Cano, né, da diferença de função do Cano, com o Lisca em relação ao que era apresentado nos anos anteriores, né, nas passagens anteriores.